Queridos, graça e paz, é muito bom poder estar aqui mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor. Nós queremos, nesse momento, ler as Sagradas Escrituras, segundo registra Lucas, no capítulo 6, versos de número 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Oremos. Pai querido, que possamos entender, compreender e receber a ministração do Senhor. Que o Senhor a ministre a nossa mente e coração e abençoe a cada ouvinte. Abençoa, ó Pai, no ouvir da Tua palavra, mas também abençoa de forma que possamos todos sermos abençoados fisicamente, emocionalmente, socialmente, economicamente e também, principalmente, espiritualmente. Acrescenta-nos algo em nossa vida através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para os judeus, eles entendiam que a lei era olho por olho e dente por dente. Isto é, se alguém furasse meu olho, batesse no meu olho, eu tinha direito de bater no dele também. Se alguém quebrasse meu dente, eu tinha direito em quebrar o dele também. Se alguém matasse alguém da minha casa, eu tinha também o direito de matá-lo também. Essa era a compreensão dos judeus ali naquele tempo, né? Para um soldado romano, considerando que a região estava dominada pelos romanos, né, e tinham muitos romanos, soldados presentes ali, era normal, por ser um judeu, um povo dominado, escravizado, estar sob o domínio de Roma, era normal, portanto, um soldado obrigar alguém na rua, por exemplo, a carregar a sua mala até aonde ele fosse. De repente dava a ordem e aquela pessoa tinha que segui-lo, tinha que obedecê-lo, tinha que acompanhá-lo, tinha que carregar as suas coisas, né? Por isso que Jesus vai dizer: se te obrigar a ir uma milha, vá com ele 2. Quer dizer, ele te obrigou a ir até certo ponto, você pega e vai até certo ponto e lhe oferece, ou vá com ele até também adiante, né? Aqui no texto fala com relação a bater numa face e oferecer-lhe a outra, e na verdade os exegetas, ao estudarem essa passagem, afirmam que não era um simples tapa, simplesmente aqui que o grego está exprimindo, mas de fato um soco, porque quando você recebe um soco do lado do queixo, o ser humano, o homem, é natural revidar e devolver também com um soco. É algo instintivo do ser humano em fazer isso. Raramente alguém levar um soco não vai devolver o soco ou dar um soco de volta. Por isso, se você receber um soco no rosto de um lado, que você não revide, que você não dê outro soco, mas ofereça o outro lado. Os judeus, portanto, odiavam os romanos, visto que estavam debaixo do domínio de Roma. Também era natural naqueles dias que juízes romanos penhorassem tudo que o cidadão tinha para pagar a conta que devia, inclusive sendo capaz de penhorar até mesmo a roupa do corpo. E aí Jesus vai dizer: se por acaso te tomarem a capa, dele também, em nossas palavras, dele também a camisa. Jesus está falando para que pudessem agir de forma totalmente diferente, que pudessem não revidar, que pudessem não agir dando em troca o mal que receberam, pagando também com o mal. Jesus mostra uma nova lógica, um novo comportamento, uma nova visão, que na verdade não é tão nova assim. O fato é que aqueles escribas, fariseus, saduceus, etc., daqueles dias,
estavam entendendo que as Escrituras eram dessa forma, mas sempre as Escrituras tentaram deixar o mais claro possível a principal mensagem, que é o amor. Jesus Cristo, na verdade, nessa passagem, está dizendo para aqueles seus ouvintes que eles eram livres e que deveriam demonstrar a liberdade que tinham. Ao ir mais uma milha, ao se oferecer para ir mais uma milha, sendo obrigado a ir uma, estavam mostrando para aquele soldado romano ou para aqueles que os obrigassem que poderiam ir mais uma milha e que estavam indo de espontânea e livre vontade e não sendo obrigados, que eram livres para servir. Estavam mostrando uma lógica totalmente diferente daquela em que eles acreditavam. No verso de número 2, aqui do capítulo 6, vai nos dizer: então alguns fariseus disseram, por que fazeis que não é lícito aos sábados? Na verdade, os judeus, eles pensavam que Jesus estava totalmente enganado, né? Mas, observando e até mesmo que Jesus não entendia, não compreendia direito a lei. Na verdade, era eles que não compreendiam bem a lei. Jesus Cristo está falando, portanto, aqui de liberdade. Vocês são livres para servir. Mostre para eles. Estão fazendo isso não porque são obrigados, mas fazem isto de espontânea vontade. Você precisa ser livre para fazer isso. Precisa ser livre para amar. E muita gente ainda que deseja, não é capaz, não é livre para isso. Podemos aprender aqui que quando alguém nos xingar, nós, em vez de xingá-lo de volta, devemos abençoá-lo. Quando alguém nos maldizer, em vez de maldizê-lo também, de amaldiçoar tal pessoa, nós devemos orar por ela, devemos abençoá-la. O nosso comportamento deve ser totalmente diferente do que o instinto natural humano nos move para fazer. Alguém chegou a dizer que pagar o bem com o bem, pagar o mal com o mal, isso é natural, isso é normal, isso é do ser humano. Você pagar o bem com o bem e o mal com o mal é natural, é normal. Mas você pagar o bem com o mal, isto é, alguém lhe fez o bem e você em troca faz o mal, isso não é humano, isso é diabólico, porque alguém lhe fez o bem e você em troca lhe fez o mal, isso vem do maligno. Mas você pagar o mal com o bem, isto é, alguém lhe fez o mal e você em troca lhe faz o bem, isso é celestial, isso vem de Deus, isso não vem do maligno, nem vem do homem. E é exatamente este amor de pagar o mal com o bem é que Jesus está instruindo aqui. Para o mundo, obviamente, isto é loucura, isto não se explica racionalmente, mas esse comportamento tido como loucura para o mundo, na verdade, esse comportamento, ele incomoda o mundo e ele mostra a grande diferença do amor de Deus para o amor egocêntrico, para aqueles que se preocupam somente consigo mesmos. Quanto mais, né, e observe bem, afinal de contas, você consegue enumerar quantos inimigos você tem? Inimigos, pessoas que te odeiam, que desejam a sua morte. Normalmente, quem tem inimigos tem 1, 2, 3, se tratando de cristãos. Nós não temos inimigos, tantos inimigos, mas é possível que você tenha alguns inimigos, ou quem sabe um, ou talvez alguém, nenhum. Tente enumerar aí quantos inimigos você declarados, que quer a sua morte, que quer que você se dê mal, que quer que você ande para trás, que quer o seu pior. Quantos inimigos realmente que te odeiam profundamente você tem, e homens, nem você sabe que você tem. Ora, os nossos inimigos nós devemos abençoá-los e não amaldiçoá-los. Nós devemos amá-los. Então, se devemos amar os nossos inimigos, que diremos do nosso cônjuge? Que diremos dos nossos filhos? Que diremos dos nossos pais? Que diremos dos nossos amigos? Que diremos dos nossos irmãos? Que diremos daqueles que não são nossos inimigos? Mas, na verdade, muitos daqueles que são do nosso lar, aqueles que nós amamos, aqueles que nos amam, exatamente a esses, muitas das vezes, nós os ferimos. Nossos amigos, nossos irmãos, são aqueles que nós mais machucamos. Olhando exemplos bíblicos, podemos ver, por exemplo, Davi. Saul era inimigo de Davi. Saul odiava Davi.
Saul queria eliminar Davi. No entanto, Davi, por mais de uma vez, o teve nas mãos. Era só matá-lo, mas Davi não o fez. Jamais fez isso. Outro exemplo, e o exemplo máximo, é Jesus Cristo. Sabendo ele quem era Judas, sabia que Judas era um traidor, que Judas era o pior tipo de inimigo, que é aquele que diz que é amigo e que de fato não é. Ele conhecia Judas, mas você não o vê. Durante os 3 anos de ministério apostólico, você não vê Jesus esfolando Judas. Você não vê Jesus atacando Judas. Você não vê Jesus pegando no pé de Judas. Você não vê isso. Pelo contrário, Jesus ama Judas e trata Judas assim como tratara os outros 11. Jesus permite que Judas venha a ser o tesoureiro. Jesus só revela Judas ali quando Judas estava próximo a traí-lo. Jesus é o exemplo máximo de como amar os inimigos. Quando nós temos o amor prático, quando nós procuramos amar ao nosso próximo de fato e de verdade, então nós nos tornamos, conforme diz as Escrituras, cartas abertas. Todos aqueles que olham para nós podem ler Jesus, ler o amor de Deus em nós. Observe bem que as pessoas do mundo não ficam a abrir a Bíblia e ler, mas elas leem a Bíblia na sua vida quando você vive na prática esse amor prático, real, verdadeiro, vivo, eficaz. Nós nos tornamos, quando temos esse amor prático, também luz para o mundo, porque as pessoas olham para a nossa vida e vê o brilho de Jesus em nós. Nós nos tornamos sal para o mundo, temperamos o ambiente onde estamos com essa diferença tão grande, capaz de abençoar aqueles que nos fazem mal. Nós nos tornamos um verdadeiro testemunho, através do nosso comportamento, através das nossas falas, através da maneira de agir, de ser, de viver. Nós nos tornamos e demonstramos que somos verdadeiramente filhos de Deus, de fato e de verdade. O verso de número 31 diz assim a palavra do Senhor: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também para com eles. De fato, que aquilo que queremos que as pessoas façam para conosco, exatamente isso que nós devemos fazer para com eles. Jesus aqui no Novo Testamento, ele eleva o nível da lei. A lei do amor é muito mais pesada do que a lei do Antigo Testamento. Embora a lei do Antigo Testamento também se resumia em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse amor de Deus em nós, na verdade não vem de nós, é fruto do Espírito Santo de Deus, conforme diz Gálatas 5, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor. E como fruto, esse amor é um amor que está sempre crescendo, crescendo, crescendo em nossa vida até o dia da colheita, em que somos promovidos à casa do Pai e vamos para junto do nosso Pai. Mas até lá, esse amor tem que estar num contínuo, constante crescimento, infindável crescimento. E o fato é que odiar é muito mais fácil do que amar. Se você observar, é muito mais fácil odiar, andar na carne, do que andar no Espírito. Odiar do que amar. O problema são os resultados, o fim dessa jornada, onde cada um conduz. Quão longe eu estou do padrão de Deus. Porque Deus é amor. O padrão de Deus é o amor. O padrão de Deus, conforme Mateus 5,48, é a perfeição. E diz assim a palavra do Senhor: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ora, esse alcance, eu não consigo chegar lá. Porque o padrão de Deus é a perfeição, como Ele é perfeito. E isto é impossível, de fato, para nós. Não é difícil, é impossível você ser perfeito. É impossível você amar dessa forma perfeita. Só Jesus Cristo conseguiu amar dessa maneira, exatamente porque é impossível para nós, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Portanto, Jesus Cristo cumpriu essa lei por nós. Jesus Cristo amou por nós, e Jesus Cristo amou com um amor perfeito. Ele foi perfeito, e portanto Ele é o nosso representante. Há um homem que nos representa diante de Deus.
E à medida que esse padrão de Deus vai melhorando em nossa vida, isto é, à medida que o caráter de Cristo, que é puro amor, vai crescendo em nós, o meu caráter, o seu caráter, o nosso caráter vai morrendo e o caráter de Cristo vai crescendo. E nós vamos nos anulando para que Ele vá desenvolvendo em nós. O amor é o princípio básico dos filhos de Deus, é o princípio básico das Escrituras. O amor é o resumo de toda a Bíblia, conforme mostra Romanos 13, 8 a 10, que passo a ler. É o resumo de toda a Bíblia, o amor, e portanto assim nos diz a palavra do Senhor, Romanos 13, 8 a 10, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Tem cumprido a lei quem ama o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, e sabemos que muitos há, tudo nesta palavra se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o resumo de toda a Escritura é amar ao próximo como a ti mesmo. E este amor vai se materializando nas obras, vai se materializando nos acontecimentos, vai se materializando no nosso comportamento à medida que vamos amando, aprendendo a amar, à medida que esse fruto vai desenvolvendo, nós vamos crescendo no amor. Então, o amor vai se materializando em nossa vida, tomando corpo através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas decisões. O amor é o padrão perfeito e é o alvo de todo crente. Temos por alvo sermos perfeitos, sabendo que não somos. Só seremos quando estivermos nos céus, junto ao Senhor. É impossível o homem cumprir este padrão de amor, esse padrão de perfeição. Mas aí Jesus Cristo cumpriu por mim. E Ele me representa diante do Pai. Jesus Cristo fala aqui no imperativo, nesse texto de Lucas 6. E ele diz, portanto, quando lhe obrigar a ir uma milha, vá 2. Quando lhe der um soco de um lado, não revide. A ideia de permitir bater do outro lado, não revide, não resiste. Se der outro, que ele deu outro, mas você não. Que ele deu o segundo, que você não. Ora, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Maldizem, não os amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. É sempre no imperativo. É algo que nós precisamos aprender a fazer. E a ir crescendo e ir desenvolvendo nesse amor. Se é fruto, vamos crescendo. Deve ir crescendo, precisa ir desenvolvendo até o dia da colheita, quando promovidos à glória formos. Se amamos iguais àqueles que não são salvos, iguais aos que vivem no mundo, iguais muitos dentro das igrejas, mas que são apenas religiosos. Qual a diferença nossa, então, para eles? Se amarmos da mesma maneira, se não fizermos tal diferença. Você, porventura, tem vivido de forma diferente? Você já orou com o porteiro do seu prédio? Você já orou com seus vizinhos aí, você que mora em casa? Você já orou? Você já convidou seus amigos para ir à igreja onde você serve, para que eles possam também ouvir de Deus e adorar a Deus? Quando você viaja ao lado de alguém, você fala de Jesus com ela? Você age de forma diferente? Quando alguém lhe fala com aspereza, você usa a palavra branda, a branda, que amacia, que fofa, que acalma? Abranda o furor, a palavra serena, a palavra branda, diz Provérbios. Ou você também fica bravo, você também grita, você também maldiçoa quando alguém te amaldiçoa. Qual é o seu comportamento? Nos versos 32 a 34, aqui de Lucas, vai nos dizer, de Lucas 6, então nos diz assim a palavra do Senhor: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem àqueles que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os perversos, os pecadores também fazem isso. Isso é fácil. Isso é comum, isso é natural, isso é simples. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa?
também os pecadores, os perversos, os ímpios, os sem Deus, os religiosos. Eles também emprestam, sempre, obviamente, esperando receber com juro e correção monetária, né? Um outro tanto, termina o verso 34. Ainda no verso 36 diz assim: sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que estás nos céus. Ora, nós temos que parecer mais e mais com o nosso Pai, que é Deus. Porque o mundo cada vez mais se parece com o pai deles, que é o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Pareça mais com vosso pai. Seja diferente daqueles que são somente membros de igrejas. Seja você diferente. Mostra a diferença de ser um verdadeiro filho de Deus e de ser um membro de uma igreja. Porque os membros de igreja, meramente membros religiosos, muitas vezes joio. Ora, esses terão o mesmo fim que tem os mundanos, que tem os perversos, chamados aqui de pecadores. Não há diferença no fim deles. Mas o fim dos verdadeiros servos de Deus, que sofremos sim nesse mundo, e que temos que fazer muitas coisas que não queremos, agir como não gostamos e não queremos. Temos que negar a nós mesmos, porque a nossa carne tende a revidar o mal com o mal e o bem com o bem. Somente isso. Isto é natural. É do ser humano, é da natureza humana. Mas nós temos que exceder isto. Temos que mostrar que há um Deus vivo, verdadeiro, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Eu costumo dizer que eu sou o meu maior adversário. Meu maior desafio sou eu mesmo. E preciso clamar a Deus: Deus, não me deixe ferir meu próprio coração com os meus sentimentos, não me deixe ferir o meu cérebro com os meus pensamentos, não me deixe ferir os meus irmãos, não me deixe ferir os meus familiares, não me deixe ferir o meu próximo. E mesmo assim, sem querer, muitas vezes nós ferimos, porque somos falhos, somos pecadores, não conseguimos cumprir a lei. Só um homem conseguiu cumpri-la, Jesus Cristo. E é por isso que somente através de Jesus Cristo podemos entrar no céu. Porque somente Ele cumpriu toda a lei. Que Deus te abençoe. E que pela graça, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você possamos estar nos céus. Mas para isso, você precisa buscar, ter como alvo, viver o padrão de Deus. Viver isto que Jesus nos manda viver. E aí sim, o pecado será somente acidente, que você cai nele todos os dias. Mas você não vai amá-lo, você não vai tê-lo como algo de estimação na sua vida. E você viverá como verdadeiro servo de Deus. Deus abençoe sua vida. Pai querido, aqueles que porventura têm tido dificuldades em viver como verdadeiros cristãos, em viver com instância, têm tido dificuldades, todos nós certamente as temos, mas aqueles que não têm conseguido buscar e se esforçar e amar como convém, ajude-os e ajude a todos nós, porque somente através de Jesus Cristo, o único caminho para o céu, o único portal que atravessando por ele saímos lá no céu. Ah, Pai, ajuda-nos a estarmos firmes no Senhor, socorre-nos. E se porventura alguém que tem vivido na religiosidade está nos ouvindo neste momento, seja tocado a buscar uma vida nova, a negar-se a si mesmo, a renunciar-se aos seus pecados, seus costumes que desagradam a Ti, e passar a andar na Tua presença para a glória do Teu nome e a alegria dele mesmo e de todos que vivem ao seu redor. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.